tempo. Bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso Prudente Pod. A gente está com o professor Wagner hoje, que veio lá de Itajaí, é um prudentino, mas veio lá de Itajaí, de né? Itapema. De Itapema, para conversar com a gente aqui hoje, para falar um pouco sobre as energias, a numerologia e vários outros créditos que ele tem no currículo dele, por experiência própria, né, vividas, e depois que foi se aperfeiçoando, né, Nica? É isso. O currículo dele é extenso aqui, tem bastante coisa. Ele é formado em pedagogia e artes, com especialização em Arte, educação. arte e educação. Arte, educação e terapia. Ele é numerólogo, cabalista, tarólogo, especialista em Hermetismo. Essa palavra é difícil. cabala e magia prática. A extensão aqui é bem grande, então assim, se você quer conhecer mais, fica aqui nesse episódio, assiste ele, envia para seus amigos e não se esquece de ir lá no Instagram, ir lá no canal dele, que eu acredito que tem muita informação. Muita informação. Né? Não é pouca, só esse papo aqui já renderia muito tempo. Mas se você quer tirar mais informações, vai lá no canal dele que tá como? Numerologia Cabalística Ascensão. No YouTube, né? No YouTube. Uhum. No YouTube, tá? Não é. Posso ser sincera, né? Tem coisas que eu não vou botar no ar, mas eu quero saber como pessoa. Não é adivinhação, não é revelação de futuro, não é nada disso. Nada disso. É matemática? Não é matemática, porque matemática é uma ciência também, só que ela é mais lógica e ela envolve só a ciência cartesiana. Isso tudo que é lógico. Só que a numerologia, por assim dizer, ela vem antes da matemática. Tudo no planeta, se você estudar ciência, desde o início, tudo é cálculo. Já viu o cientista, Certo. aquelas lousas, eles Loucura. codificando coisas cheio de fórmula, cheio de números? Tudo no planeta é números, tudo. Uma mesa, uma TV, um ar-condicionado, 4, 5 pessoas, 2, 3 luzes, tudo é número, tudo é quantificado, qualificado e colocado dentro de um sistema. A matemática organiza esse sistema para você quantificar, qualificar, colocar formas. A numerologia coloca todas esses elementos que a gente chama de números como energias, como arquétipos universais que dão forma e representações a muita coisa, a sentimentos, a situações. E isso, uma vez que você coloca dentro de um estudo sistematizado de uma pessoa, por exemplo, você extrai dela um mapa numerológico. Dá para saber tudo da sua vida, mesmo sem ser algo que seja adivinhação. Mas é por uma inclinação... Pela lógica de tudo Por uma mesmo. inclinação numerológica. Você nasceu qual dia? Qual que é o seu dia de nascimento? 18/9/92. 18/9. Uma pessoa 18/9 tem que reatar o casamento. Pessoas nascidas no dia 18 são muito emotivas, nasceram para servir. É aquela pessoa que você olha para ela, na testa dela tá escrito assim, ó: eu quero te ajudar. Eu nasci para te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar. Pessoa que ajuda os outros. Número 9, ele tem a representação arquetípica da figura de Jesus. Jesus era aquele que fazia tudo. Ele chegava, as pessoas vinham para ele: o que eu posso fazer por você? Exatamente essa vibração que tem uma pessoa nascida no dia 18, porque tem o 1 mais 8, é um 9, Certo. que é essa vibração. Isso é muito bom para muita coisa, só que pode ser ruim o lado negativo. Você pode servir de escada para outras Nasci pessoas. dia 18 também, gente. É uma pessoa que, por exemplo, para homem, ele tem que se posicionar um pouco mais, porque ele pode se tornar muito bonzinho. Muito coitadinho, Muito né? coitadinho. Para relacionamento, até certo ponto, ele vai ser muito prestativo. Vou Ele tomar vai... toda essa água aqui. Ele vai ser muito prestativo no relacionamento, vai servir, vai cuidar. Só que talvez ele não seja tão ativo o suficiente para, por exemplo, dar o suporte necessário. Ele tem que cuidar desse ponto. Ele Você fala do pulso. de da ter pulso, decisão de e tal. decidir, porque dentro de um relacionamento o homem tem que ser aquele que comanda a polaridade masculina. Tipo, friamente, uma decisão O cara mais que fria do que resolve, literal, o cara que resolve. A responsabilidade de resolver está sobre ele. Então a mulher se sente protegida dentro de um relacionamento assim. Um cara nascido num dia igual eu, dia 6, é pior que o seu. É mesmo? É isso que eu ia Péssimo. perguntar. Existe o dia melhor e o dia pior? Isso, claro, né? No nosso ponto de vista. Porque pior até um ponto, muito bom até outro, né? Existem características de um número, quando eu digo número é energia, só que essas características são, como é que eu vou dizer, aplicadas para pontos específicos, para trabalhar a energia do dinheiro, para você... Uma pessoa nascida no dia 1, ou no dia 10, ou no dia 19 de qualquer mês, ou no dia 28, tudo número 1, uma pessoa número 1. Ela é mais ativa, ela é mais pulso firme, polaridade masculina mais forte. Masculino é aquele que resolve, aquele que trabalha, aquele que tem a responsabilidade de ganhar dinheiro, construir, fazer tudo isso aí.
Uma mulher nascida num dia desse, para trabalho será ótimo, vai ganhar dinheiro, vai prosperar. Para relacionamento, pode ser tenso, melhor dizendo. Que ela vai assumir uma polaridade maior do que talvez o homem dela tenha. Se uma mulher nascida no dia 10 conhece um cara igual eu, nascido no dia 6, que é passivo, 6 é o amor, é a dúvida, é o coração, sabe? É aquela coisa mais amorosa da coisa Aí toda. os papéis ficam invertidos. Os papéis podem inverter. Aí, por exemplo, por causa disso eu vou sofrer, não vou ser feliz em relacionamento? Não, porque o mapa numerológico, né, o estudo numerológico, ele considera 22 pontos. Algumas pessoas consideram 23. E aí, por exemplo, outros pontos do mapa vão compensar isso aqui e ali. Só que, por exemplo, o que eu vou compensar nesse fator de ter o número 6 muito passivo, vai ser com expansão de consciência. Ou seja, agora eu sei. Entendo. Eu estou consciente disso. Então, você sabe que por ser do dia 9 e por ser do dia 18 do 9, que você falou, 18 do 9 de quando? 92. Muito 9 aí, né? 9992. Ó, um mais destino 3, se não me falhas a memória uma aqui. vez eu tinha visto sobre isso. Cheguei 3. até aí, mas não me lembro mais. Então, ó, significa que se a gente pegar o número 37 e subtrair o 3 do seu número de destino, vai dar 34. Até os 34 anos, sua vida vai ser regida pelo número 9. De 34 até 27 anos à frente, 34 mais 27, depois os inteligentes fazem a conta, mais 27 anos regido pelo número 9. Ou seja, mais da metade da sua vida, o número 9 vai mandar na sua vida. A energia do número 9 vai mandar na sua vida. O que pode ser muito bom para você ser uma pessoa prestativa, legal, ótima para se relacionar, para lidar com pessoas. O 9 também tem uma polaridade ativa interessante, que é bem equilibrada. Só que o lado negativo pode servir de escadas para os outros. Entendi. Isso pode, até certo ponto, dentro de relacionamentos, pegar um cara muito malandrão, muito esperto, ele te passa para trás e ele te pede perdão e você volta com ele. Opa! Entendeu? Esse é um ponto. Gente, isso... Pelo grau de confiança que a gente dá, né? A gente dá um voto de confiança. Porque a pessoa do número 9, ela é muito boa. Não é ruim ser bom. Você tem que ser, todo ser humano tem que ser bom. Só que essa bondade em excesso é igual a casa. Se você mora numa casa que tem um número 9, ela se torna uma casa muito todo mundo aconchegante. bate pra pedir as Muito coisas. aconchegante. Vai ser uma casa que todo mundo que chega vai querer ficar. Se vai a tia que você nunca Visita a senhora pra ir embora. Exatamente. A sua tia que você nunca viu, que nunca vai na sua casa, um belo dia que Gente resolve do ir, céu, quer voltar na outra gente semana. A gente fica viajando. Como Tudo. que faz A esse gente fica cálculo? analisando tudo as Ensina coisas. pra Você gente. falando assim. Ensina como fazer este cálculo. Do que? Da casa? Pra saber o nosso número de destino. Que você falou aí, o 37, ele é a base para os cálculos, né? Você falou do número 37. O 37 é um número que serve de base para calcular ciclos. Tá. Ciclos de vida. E 37 referente a anos? A cada 37 anos ou não? Não. Só 37. É que dentro do 37 nós temos a configuração de 4 ciclos maiores de 9 anos. Que é assim, Tá. existem ciclos maiores e ciclos menores. E por Então- que nós estamos falando do 9? Sempre. Agora, Não, dos 37. Por quê? Se a gente fizer a divisão, dividido por 4, deu 9 de novo, é isso? é porque são 9 anos que regem a sua vida. Então você vai ser regido a vida por ciclos de 9 anos. Então hoje você está no ano 1, ano que vem ano 2, ano 3, ano 4 e por assim vai. Chega no ano 9, você volta no ano 1. Quando você completa 4 ciclos de 9 anos, melhor dizendo, você dá 36. Só que daí, por causa de uma questão de calendário, equinócios, essa coisa toda, a gente coloca um número a mais, um ano a mais, que é o 37. Por isso que ele serve de base. Entendo. E a gente subtrai o nosso número de destino, porque o nosso número de destino representa o caminho que a gente vai seguir aqui. Dependendo do caminho que você vai seguir aqui, você já vai estar mais maduro ou não para a sua vida. Por isso que o número de destino representa essa base de cálculo também para uma questão cíclica. Por exemplo, uma pessoa que tem destino 22 é um dos destinos mais poderosos que existe. Pessoas mais poderosas que você conhece aí tem destino 22. Paulo Musi, quem mais? A Margaret Thatcher, o cantor Leandro, a Paulinha Gadelha, aquela que faleceu lá. Enfim. Neymar não. O Neymar não. O Neymar não sei qual que é o destino dele, não lembro. Mas essas pessoas têm destino 22, que é poder, tá? Se a gente colocar o 22 menos o 37, vai dar 15. Significa que
Numa média de 14 a 16 anos, é o primeiro ciclo de vida dessa pessoa. Significa que depois dessa data, depois dos 15 anos, por assim dizer, essa pessoa já é um adulto energeticamente. Entendi. Mesmo ela não sendo tão madura e nem atingindo maioridade com relação à cultura, à lei, essas coisas todas. Já uma pessoa igual eu, que nasci com o número de destino 1, vai demorar 36 anos, porque é 37 menos o número de destino. Menos 1 dá 36. Para você atingir a maturidade. A então maturidade energética e espiritual. Então, Caramba. por exemplo, eu precisei de 36. Aí tem mulheres que fazem assim, ó. Meu marido é muito imaturo. Homem já amadurece há 10 anos a menos que a mulher aí. É em média, pelo menos isso aí. Então, um cara de 20 anos, ele vai ter a cabeça de 10, 12. Não. Um cara de 30 anos, ele vai ter uma cabeça de 20, em média. Isso aí é científico, isso aí não é nem numerológico. Agora pega uma pessoa que tem destino 1, igual eu. Com 36 anos de idade, mentalmente teria mentalidade de 25, tá 26. Tá brincando com coisa séria ainda. Uhum. Só que já é cobrado pela sociedade. Sim. 36 anos você já tem que estar formado, você já tem que ter sua vida resolvida. E tem muita gente que não tem. Eu demorei para amadurecer, foi com... Meu irmão saiu de casa dos meus pais com 17 anos de idade. Eu saí com 28. Nossa. E meu irmão é mais jovem que eu. Mas isso Caramba. não muda na conscientização. Isso tá predestinado. Não é que é uma predestinação, assim, como se fosse algo ruim. Isso é uma característica da pessoa. Porque, assim, a gente vem para esse plano para evoluir. Uhum. Né? Dentro do esoterismo, dentro desses assuntos espirituais, nós somos almas eternas, que a gente está aqui pronto para evoluir. Uhum. Todas as experiências que a gente é exposto aqui, de certa forma, faz parte de um acordo que a gente já fez no astral. E até dentro das religiões também. Religiões. Tem religiões, por exemplo, que considera esse fator de evolução da própria alma, que são as religiões mais reencarnacionistas. E tem religiões que não consideram assim, mas consideram a evolução dentro da vida. Da vida. Você vai viver 90, 100 anos aqui, você vai evoluir durante essa vida. Então, a evolução, ela está por trás de tudo. Só que dentro desse assunto esotérico, dentro dessa mística do esoterismo, a gente pensa de uma forma assim, a alma é eterna e a gente está aqui para evoluir. Então, a família que você nasceu hoje, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, todo mundo, eles fazem parte desse acordo lá em cima. Então, é uma engrenagem que vai fechando e dando certo com tudo. Só que assim, por que você nasceu da cor que você nasceu? Por que você nasceu na cidade que você nasceu? Por que você não nasceu lá na África? Por que você não é pobrezinho e passa fome lá igual quem nasce lá? Eles são menos merecedores do que você ou do que eu? Quantas vezes já fiz pra você? Entende? Então, o esoterismo, esses assuntos mais filosóficos, eles vão dar sentido a esse tipo de coisa por uma experimentação diferente, que não considera somente um fator material, carne e osso. Existe uma questão alma, existe uma questão espírito, entende? Entendo. Aí dentro da cabala, dentro do... E essa essa é, na minha vida, a pergunta mais latente que eu tenho. Que não é nenhuma pergunta, assim, uma sabe, assim, uma questão, uma dúvida, aquela coisa. Eu sinto isso. Eu não me sinto mais ou menos privilegiada de ter nascido no Brasil. E nem escolhida pela religião e achando que a minha única é a salva. Porque isso eu estaria excluindo todo o resto do mundo. E aí entra no número 9, porque eu realmente sou assim. Eu gosto de não ver, eu gosto de enxergar a pessoa, a necessidade que ela tem, etc. E nesse momento acaba de nascer uma pessoa na África e nesse mesmo momento uma outra pessoa na Dinamarca. Por quê? Uma predestinada a morrer de fome e a outra no país mais desenvolvido do mundo. E simplesmente porque alguém escolheu, alguém que eu digo, vocês entendem, né? Tipo, Deus escolheu, você vai sofrer aqui e você vai... Não, deve ter uma explicação, porque isso já é uma predestinação de uma diferença escancarada. E essa é a pergunta da minha vida, a mais latente de todas. E aí eu viajo muito e eu pego essas respostas dentro de mim, de entender a multicultura, sabe? Assim, que na minha opinião, e essa é só a minha opinião, não que Deus faça mutações para ser compreendido, mas que ele entendeu que num mundo gigante, com tantas culturas e pessoas diferentes, ele precisava de outras linguagens para se comunicar sobre quem é Deus, o criador de tudo. Porque eu não posso só enxergar aqui como sendo certo, sendo que uma pessoa vai lá na China, ele tem um outro Deus que é diferente do meu e nunca vai ouvir falar do meu e ele acha que é tão certo quanto o meu. Então, dentro desse assunto do esoterismo, por assim dizer, o esoterismo escrito com S, ele é um conteúdo, é um contexto mais interno. Ele não é um conteúdo aberto, para que todo mundo tenha acesso a ele. Então você vai estudar muito isso dentro de ordens iniciáticas, dentro da cabala, dentro de questões relacionadas a isso que a gente estuda, né? E dentro desse contexto do esotérico surgem
linhas ali, por exemplo, a astrologia, a numerologia e tantos outros saberes, por assim dizer, que ajudam o ser humano dentro desse processo de evolução. Já porque o ser humano precisa dessa ajuda. Porque a gente é jogado no mundo, por assim dizer, aceitou, por assim dizer, um acordo lá no astral para vir para esse plano e cumprir um ponto de amadurecimento. Ou seja, você precisa nesse planeta aprender a amar, se for o caso. Se a sua missão aqui é aprender a amar, você vai ser exposta a situações onde você precisa demonstrar amor. Então, provavelmente você vai ser exposta a situações de injustiça. Alguém vai te bater e você tem que perdoar. Alguém vai te bater e você vai ter que perdoar. Você vai ter que aprender isso. Quem não tem problema com isso, sabe aquela pessoa muito mole? Parece que você é bobo, todo mundo faz você de bobo, você nem liga. Essa pessoa já aprendeu a amar, ela evoluiu um ponto acima. Então ela não está preocupada com isso. Talvez ela esteja aqui para evoluir em outros sentidos, em outros fatores. E aí a vida vai te encaminhando. O que a numerologia cabalística faz? Ela te mostra um mapa de atuação desse acordo que você fez, para você entender qual que é o caminho que você vai viver, o que você vai ser exposto. E por que você foi exposto a isso? Qual que é o seu grau de evolução dentro dessa esfera? É saber a sua missão. Também. O seu acordo, para que quando você vai lidar com alguma coisa que já está ali no seu mapeamento, sem surpresas, sem tanto sofrimento. Exatamente. É isso, né? Se conscientizar do caminho que você está vindo e aí aceitar que aquilo vem quando chegar, é o seu destino acontecendo. E aí... Só que a gente tem escolha. Mesmo assim, a gente tem escolha. Porque, assim, existe aquela coisa, não, livre-arbítrio. Você pode escolher viver do jeito que você quiser. Nem todo mundo pode. Porque aquelas que nasceram na África, que estão sofrendo lá, eles... Não, e o livre-arbítrio? Eles podem escolher igual a gente? Talvez não. Então tem gente que tá bem melhor do que eu aqui no Brasil, bem melhor que você, e tá usando o livre-arbítrio de um jeito. Só que tem gente que tá muito pior do que nós. E essas pessoas estão usando o livre-arbítrio como? Por que elas estão expostas àquele tipo? Eles são menores do que a gente? São menos favorecidas? Menos merecedoras? Não, elas estão num grau de consciência e de amadurecimento de alma diferente. Talvez você e eu já fomos nascidos em outros planetas, em outras esferas, alguma coisa assim. Não existe coitado, então. Exatamente. Cada um está passando exatamente pelo que tem que passar. Exatamente. Não existem vítimas. Dentro do esoterismo, a gente não considera vítima. Para aquelas perguntas, né? Mas é... Não existem vítimas. Pega uma pessoa, puxa vida, se ferrou na vida, coitado. Então, a gente tem empatia. A gente se compadece, se puder ajudar, até ajuda. E pega uma liçãozinha. Mas não existem vítimas. Entendeu? Não existem vítimas. Eu não sou vítima de nada. Poxa, mas ele, do nada, ele foi assaltado. Do nada, não tava lá. Caiu na cabeça dele o piano lá que ele passou debaixo da construção. Não existem vítimas. De alguma forma que ele estava ligado e ele estava predestinado, eu não gosto de usar essa palavra, porque existe um livre-arbítrio aqui. Mas estava no caminho dele ele aprender uma lição. Aconteceu uma coisa muito triste comigo. Quem me conhece, me segue no canal, eu conto isso desde o começo do meu canal. Em 2012, finalzinho, eu era casado com uma outra pessoa, tivemos um filho, ele nasceu com um probleminha simplesinho no esôfago ali. Precisava de uma cirurgia para fazer a conexão do esôfago com o estômago. Não era nada muito sério, nem corria risco de vida e nada, mas a logística era muito complicada. Ele não podia voltar para casa porque tinha que usar um sugadorzinho. Sabe aquele sugador de dentista? Para sugar, porque ele não engolia, enchia o canudinho aqui do esôfago e começava a engasgar e sugava. Então, por causa disso, não voltou para casa. Ficou no hospital até conseguir fazer a cirurgia, fez a cirurgia, deu tudo certo. 3 dias depois da cirurgia, pegou infecção hospitalar. 8 dias depois, faleceu. Com 3 meses de nascido. Foi o momento mais triste da minha vida. Eu tava com 30 anos, eu acho. 29 anos, alguma coisa assim. E aí vem muitas dúvidas, né, velho? Então, e aí é o seguinte, o que aconteceu comigo? Eu perdi o temor. Sabe o temor que você tem? A gente é criado dentro de um sistema, de um país que é religioso, que é católico, que é evangélico, mesmo as linhas espíritas, umbandistas, tem um temor por trás. Quem é Deus? Puxa, Deus deixou acontecer isso. Eu perdi totalmente esse temor. Então eu parei de respeitar essa linha religiosa que diz que Deus sabe todas as coisas. Porque para me consolar, ninguém consolava. Olha, Deus sabe todas as coisas, sabe, mas tá doendo do mesmo jeito. Então por que ele decidiu isso? Tem que entender. Eu perdi o temor. E quando você perde o temor, você passa a pesquisar um pouco mais. Eu fui atrás de pesquisar muita coisa. Muita coisa. Foi quando, nessa ocasião, a minha então esposa na época trabalhava no escritório de um centro espírita kardecista mesmo. E por ela ser funcionária lá, cederam uma casa do centro espírita pra gente morar.
E aí a gente foi morar lá dentro, como se fosse uma espécie de zelador. Eu era professor de escola, mas morava naquela casa lá, ela trabalhava na secretaria. E ali a nossa obrigação era cuidar do terreno lá. Era um albergue que tinha sido fechado e tinha as reuniões. Era um templo grande lá, tinha palestras. Durante 3 anos eu morei ali e eu assisti todo tipo de palestra espírita. E tentei a explicação para o que aconteceu comigo. E eu li todos os livros que tinha numa biblioteca gigante que tinha lá sobre o espiritismo. Para entender, para consolar. Nada consolou, mas me fez entender muita coisa. Eu entendi como o mundo funcionava por essa visão espírita. E aí, a partir dali, abri o meu leque para conhecer outras questões. Que foi quando, infelizmente, esse casamento não deu certo depois de 3... A gente tentou por 3 anos depois disso, mas machucou ela e não deu certo. 3 anos depois, quando a gente se separou, eu conheci a minha esposa, que é a Carol. E ela já era uma pessoa mística, esotérica, gostava dessas coisinhas aí e tal. E ela era cantora, então, até então. Ela cantava, morou em Cuiabá lá, foi artista regional, cantava, enfim. E eu tinha uma banda de blues, rock clássico, tocava guitarra, era legal também. Fomos marcados no mesmo evento para tocar aqui em Prudente. Ela tocou num dia, que era o sertanejo, no dia que era o rock, fui eu que toquei, a minha banda. Lá na FATEC. Fomos marcados no mesmo evento. Eu fui no dia, toquei, ela foi, aí eu adicionei ela no Face, ela me adicionou, por causa que estávamos marcados no mesmo evento. Começamos a trocar ideia ali, um belo dia. Ela perguntou minha data de nascimento. Falou, vem cá, como que é a sua data de nascimento? Trocando ideia no Facebook ali, ó, do nada. Né? Ela já tava te calculando. Já, Já tava medindo você. Mas, assim, ela muito bonita, um monte de fotos, todo mundo curtindo e tal. Um belo dia eu fui lá e comentei no privado numa foto dela. Ela não ia dar atenção pra mim, se não fosse assim. Eu comentei no privado, ela postou uma foto de olho, assim, bem bonito, só de rosto. Aquele monte de comentários, cara, um monte. Eu escrevi no privado, cuidado, hein, seus olhos estão dizendo mais do que você gostaria. Aí chamou a atenção, né? Tava dizendo nada, era só resenha. Era só pra dar atenção. Aí ela veio conversar comigo e vem cá, o que tá acontecendo? Não entendi o que meus olhos estão dizendo. Aí a gente começou a conversar e criamos um vínculo de conversa. Só, sabe aquelas conversas de contatinho? Era isso. Um belo dia ela perguntou minha data de nascimento. Eu nasci 6/2/82. E ela pegou e um textão, sabe aquela pessoa que escreve o textão? Você digitando. Escreveu um textão e ela escreveu a minha vida inteira. E eu não entendi como. Eu falei, como assim? Como você sabe disso? Como você sabe que eu sou assim, que eu sou assado? Ela colocou os detalhes do ciclo, entendeu? Falou, você tá chegando no final de um ciclo e você já deve ter passado por uma situação muito triste, assim, assado. Eu falei, ela sabe, né, o que aconteceu comigo. E ela colocou muita coisa ali que ninguém ia saber. Muita coisa. E aí eu fiquei interessado. Falei, o que é isso? Por que você tá me dizendo isso? Da onde você tirou isso? Falei, isso aí é o quê? É bruxaria? Você é macumbeira? Você gosta de fazer trabalho do mal, essas coisas? Não que macumba ou trabalho do mal, ou trabalho seja coisa do mal, tá? Porque eu adoro uma macumba também. Aí, o que aconteceu? Ela falou, não, isso é numerologia cabalística. Eu falei, numerologia cabalística? O que é isso? Eu falei, procura lá. É um negócio que todo mundo procura porque faz ganhar dinheiro. Aí eu gostei mais ainda. Aí eu fui pesquisar sobre o assunto. E foi onde eu encontrei um monte de resposta. Porque eu já tinha uma linha de pensamento dentro do espiritismo que me explicava muita coisa. Só que daí foi direcionando para esse assunto de mais conhecimento. Quando eu conheci numerologia e quando eu conheci esses assuntos relacionados à cabala, que eu fiz o meu mapa, né? Foi nós que fizemos o nosso mapa, calculamos tudo ali, entendemos esse ponto e explicou tudo. Então aquela paz que eu precisava lá em 2012, por que aconteceu, eu obtive ali. Aquilo abriu um leque para mim assim, e aí sim veio um consolo, sabe? Veio um conforto maior. Porque daí eu não me sentia vítima. Puxa vida, coitado de mim, meu filho morreu. Por que meu filho era pra estar grande? Eu era professor de escola, professor de educação infantil. E eu chegava, via os molequinhos da idade que o meu filho teria e ficava pensando. Engraçado como a gente fica na vida exposto a uma dor que a gente tem diretamente. Olha só, lidando com criança e de repente no seu momento de ter a sua, não tem. Tudo isso para você se revoltar, para você se questionar, para você se colocar numa opção tão assim, nossa, vendo as crianças correrem, tipo, só eu não vou viver isso, né? Mas isso é uma coisa que a tua cabeça te manipula e te sabota nisso pra você se afundar, que é como se fosse assim, não vai acessar o conhecimento, não vai acessar a liberdade, vai ficar aprisionada aqui do começo ao fim. Existe essa energia que puxa mais a gente pra não conhecer, pra não saber, pra não tomar conhecimento, pra não se libertar? Existe alguma coisa assim? Existe. É mesmo? Essa energia é o seguinte, na verdade, é o nosso próprio sistema. A Ju estava aqui antes falando do sistema, né? O nosso jeito de ser, por exemplo, uma pessoa que está gorda e ela precisa emagrecer. Ela tá ficando doente. Ela precisa emagrecer 20 quilos.
Então, o triglicerídeo já está lá em cima, a pressão já está alta, já está tudo errado ali. Ela precisa emagrecer, é uma questão de saúde, não é tanto estética, beleza. Uhum. Quando ela toma uma atitude de fazer isso, o corpo entende como se ela estivesse morrendo. Então, ela era acostumada a comer pão, bolo, doce, biscoito, aquela coisa toda, era tudo conforto, tudo recompensa de dopamina imediata, maravilha. Quando ela falou, ó, não vou comer nada mais que faz mal. O médico falou, ó, corta açúcar, isso, aquilo, beleza, você vai comer ovo, carne, salada. Só. Maravilha. Faz bem pro corpo. Gorduras boas, tudo aquilo. Era pra gente estar melhor. Não era pra se sentir melhor? Sim. Por que o corpo acha que vai morrer? O corpo é dramático. Ele começa a dar dor de cabeça, dá Ele é todo estresse, ele vai... O seu corpo, ele Estômago, acha que você vai... muda Ele acha tudo. que você vai morrer, ele te sabota. Ele começa a criar senso de recompensa para coisas erradas. Ele baixa o seu metabolismo para você ingerir menos comida, aquela coisa. Até que você mantém isso... Fala, não, nossa vida Você agora tem que, essa. você tem que forçar aquilo pro seu corpo, sua mente entender que agora aquela é a realidade. Aí você começa a emagrecer e tal. Por E isso não que é fácil. muito, muito difícil, né? Tipo assim, muita gente inicia talvez os projetos lá de, sei lá, pra perder peso e não dá não continuidade. Porque o nosso sistema, o nosso sistema sabota. E o nosso sistema biológico foi programado para isso. Sim. Esse que é o Pra negócio. ficar preguiçoso. O nosso corpo, ele quer isso. Nosso corpo, ele quer isso. O que ele quer? Ele quer que você coma o máximo de coisa que te dá energia, que é o quê? Açúcar. Abastecimento, né? Açúcar, tudo aquilo que vira gordura é energia. E você fique parado. O máximo de tempo. Pra quê? Pra não queimar essa energia. E por que ele quer uma coisa dessa, né? Porque a gente foi... maléfico a gente, pra gente. Porque nesse sistema de... Acho que o cérebro é protetivo também, né? É, pra proteger, pra sobreviver. Lá, quando a gente É. era homem das cavernas, a gente tinha que correr, caçar, comia o máximo que podia, depois descansava o máximo pra não queimar essa energia. Entendi. E a gente ainda tem esse instinto. Esse instinto ainda leva aqui. Entendi. Então, quando você hoje, né, vai fazer um trabalho desse para mudar os hábitos, acorda cedo, vai fazer caminhada, come ali um negocinho só proteína, bebe bastante água, seu corpo acha que ele tá morrendo, porque você tá fazendo ele se movimentar, queimar caloria. Você vai na academia, malha um pouquinho, você volta arregaçado. O que faz crescer músculo? O músculo que está Hipertrofia. machucado. Ele machucou, quando ele sara, ele cresce. É. E a nossa mente, o nosso conhecimento, nossas experiências de vida que vão fazer a gente se elevar, é a mesma coisa. Então, muitas das vezes você vai sofrer. Uma experiência de sofrimento que você teve aqui é que fez te crescer. Uau. Sem sombra de dúvida. É, Uau. você saiu de um casamento ruim, sei lá, um relacionamento tóxico, que para você foi péssimo. Você vai ser uma ótima esposa num próximo relacionamento, mas nesse não deu. Mas Apesar aquilo... de você ouvir várias vezes e o pessoal falar mas quando você largar do fulano de tal, você não vai arranjar nada melhor. Às vezes, né, você escuta num relacionamento, não vai arranjar, ninguém vai te aceitar assim. Pelo contrário, porque às vezes o que você tá passando ali, no outro não vai se aplicar. Porque você, pelo menos para as dores, eu imagino assim, pelo menos você já sabe o que você não quer. Você pode até não saber o que você quer definidamente, mas com o passar da vida, você já vai sabendo o que eu não quero. Não quero Por isso que a não gente quero. aprende pelo sofrimento. Não necessariamente deveria ser assim. Quando a gente, por exemplo, conhece o caminho que a gente tem que passar, não é que está previsto, não é que está ali e tem que ser aquilo, né? O mapa numerológico, ele não mostra. O caminho é esse, tem um buraco lá na frente, você vai cair. Ah. Depois que você cair, você vai ficar bom. Não é assim. Entendi. Ele mostra quais são as opções energéticas, as inclinações que podem te levar a passar por isso ou por aquilo. São mais tendências. É, essas Mas tendências... não abertamente tudo que vai acontecer nesse Não, caminho. ele não fala de nada pautado. Por exemplo, o terapeuta, o numerólogo, né, que estuda isso a fundo, ele pode conseguir, por meio das próprias experiências dele, decifrar coisas e dizer, olha, aqui aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, por exemplo, eu pego o seu nome, dou uma olhada, vejo qual que era o ciclo que você estava vivendo quando você tinha, sei lá, 14 anos de idade, 15 anos de idade. Aí eu posso sugerir, olha, nesse período, provavelmente aconteceu isso ou aquilo. E aí? Talvez eu acerte, mas eu não estou prevendo. Entendi. Eu não estou adivinhando. Estou mostrando uma inclinação, alguma coisa ali, ó. Entende? Uhum. E isso pode sugerir. Aí, por exemplo, se eu acertar no palpite, parece que eu sou poderoso, mas não é. É o número, é a energia que diz isso. Por exemplo, se você tiver com 15 anos dentro de uma energia de número 13. 13 é o número da morte. Todo mundo tem medo do 13. É o azar, né? Não é. Na verdade, ele é mudança, transformação. Se nesse período que você tinha entre 15 e 14 anos, estava esse número mandando, essa energia regendo a sua vida, provavelmente foi um período de muita mudança. Falou, nesse período aqui aconteceu o quê? Aqui sugere que tenha mudado um ciclo, que tenha acontecido alguma coisa diferente. Eu conto para as pessoas isso, ela fala, então, foi quando meu pai se separou da minha mãe.
E aí a gente mudou de cidade, eu mudei aqui, acontece, você identifica Existem isso. acontecimentos, né? Tá tendencioso aos acontecimentos. Porque aquela energia, é porque o nome dela era daquele jeito, se o nome fosse diferente não aconteceria aquilo? Não, não é isso. É que essas inclinações fazem parte do acordo dela para que ela mude, para que ela melhore, para que ela evolua. E esse processo de evolução pode ser doloroso, porque o universo ele colocou você aqui, você vai evoluir. Você não tem escapatória. Não tem Pelo como. amor ou pela dor. Pelo amor ou pela dor. Você tá aqui para Ele isso. vai- Então, conforme você vai passando o tempo, ele vai te expondo. É igual a água que vai subindo e uma hora bate na bunda, outra hora bate no pescoço. É assim. Tá, eu tô olhando aqui seu currículo, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Aqui tá escrito numerologia empresarial. Você pode falar um pouco sobre isso? Numerologia empresarial é outra coisa interessante, porque é assim, ó. Numerologia, ela é conhecida, foi conhecida, ficou mais conhecida no mundo, por assim dizer, por ser uma ciência que vem lá da Cabala, do povo judeu, o povo mais rico da Terra. Qual é o segredo deles? Por que eles são ricos? Por que eles têm dinheiro? Um dos pontos é que eles consideram essa questão numerológica associada à Cabala. Entende? Eles seguem a Cabala como uma... Não é uma linha dentro da religião, do judaísmo. Entendi. A Cabala judaica. Existe a Cabala que está do lado de fora, que é a Cabala mística. Ela é mais aberta. Mas dentro do judaísmo existem dogmas ali da religião. Só que essa associação de números com energias, os judeus já seguem há muito tempo. Então, eles conseguem usar as energias específicas para cada profissão, para cada ciclo, para cada momento da vida. E Isso tem a ver desde uma abertura de empresa, numa desde a data abertura. tal, Se você abre uma empresa num uma dia... logomarca, que tem Exatamente. seus símbolos. Se você etc. abre uma empresa num período cíclico da sua vida, que você está num período de declínio, que você está num período de fechamento de ciclo, você não começa nada. Se você começar, vai dar errado. Você não está naquele ciclo, entendeu? Tá errado. É igual ir pra praia. Você vai na praia no dia que tá sol. Está chovendo e tá frio, você vai pra praia sozinho, você vai ficar infeliz lá. É você montando uma empresa onde que não dá. Nome da empresa. Imagina uma empresa, um restaurante, chique, bonito, que você tem que colocar um nome convidativo. Imagina se você escrever lá, Funerária Boa Morte. Você não vai escrever em português, mas energeticamente falando, tem gente que escreve a mesma coisa. E a empresa não vai. Puxa vida, tá escrito restaurante do José, não sei das quantas. Só que energeticamente falando, está escrito funerária, não sei do quê. Porque esse código numerológico, ele diz muito. Então, E as letras também têm seus números Exatamente. que fazem suas somas. Por causa disso. Ah, entendi. Por causa dessa sim. questão numerológica. É isso que você quis dizer. Então, Exatamente. energeticamente, naquela soma toda, só tá dando ruim ali, naquele nome. Só tá dando errado. Às vezes é o nome da empresa. Entendi. Entendeu? O nome e a data de nascimento é o que determina a questão cíclica. Uma empresa, ela não tem energia própria. Ela não é um organismo Ela vivo. vai criar, porque você vai fazer ela acontecer. Ela vibra na energia da pessoa, que se propõe a ser o empresário ali, e do produto ou serviço oferecido. Entendi. É aquela coisa da energia. Por exemplo, produtos hospitalares, eles têm uma energia voltada à questão de cuidado, de hospital. Não dá para você trazer nesse estúdio, do jeito que estamos aqui, uma maca. Coloca aqui a maca e vamos vender a maca. Vamos. Não vende, não tem a mesma energia disso aqui. Agora vende Entendi. qualquer outra coisa que tenha a ver com isso. Vende evento, vende marketing, vende qualquer coisa. Tá? Tem a mesma energia, tem a mesma vibração. Então tem que estar tudo numa mesma vibração. Tem que tá Quem está alinhado. coordenando, cores, nome, número de data de inauguração, de fundo, tudo isso. De preferência, né? Conscientemente, ainda dentro do seu prazo. Conscientemente, acho que no caso seria ideal, no caso. Conscientemente é quando você contrata lá o profissional numerólogo, ele faz um estudo numerológico para você para determinar quais que são as melhores energias, como que tem que ser o nome dessa empresa, se esse ciclo tá bom para você abrir empresa ou não. Tem gente que contrata mapa numerológico empresarial e aí fala, olha, eu quero abrir o quanto antes porque eu quero investir esse dinheiro, não sei o que lá, eu vejo o ciclo que não tá favorável, eu falo, ó, você vai ter que esperar 3 meses. Mas 3 meses não dá tempo. Eu falei, não dá, se abrir agora você vai perder dinheiro. Entendi. E a pessoa espera, e quando abre no dia certo, a gente determina o dia exato para ele assinar os papéis, os documentos, aí sim ele entra numa vibração mais positiva. Tem tudo a ver. Tem a questão da pessoa, da numerologia dela, da lua que está regendo aquele dia, dos aspectos numerológicos e astrológicos que estão disponíveis para ela, para que tudo dê certo. E aí, por exemplo, alguém vai pensar que é muita superstição, né? É muita... Não precisa de tudo isso, é muita superstição, né? Sim. Só que se você for olhar os antigos, lá atrás,
antes de existir essa divisão entre o que é científico e o que é espiritual, Aham, Eles calculavam tudo. Eles seguiam tudo. entendi. Calculava Eles tudo, seguiam era pelas estrelas, as luas. Os plantios, quando é que você planta? Você planta numa época onde vai ser favorável para chuva, para que você colha em tal época. E as estações. Exatamente. Como tudo muda em cada estação. E assim, dentro do. Conta perfeita. Você trouxe esse exemplo aí, dentro do agronegócio, ainda continua. Eles podem, talvez, não ter esse conhecimento todo da numerologia, mas dentro do agronegócio, por exemplo, para plantar, sei lá, seda. Então, eles Respeita têm uma época do ano. porque se plantar, o solo vai estar mais seco, então E por muda que tudo. para uma coisa assim tão óbvio? Não é época de plantar isso, não vai crescer, não é época do IP, não vai ter fruto. E aí a gente não leva isso para a vida, né? Assim, da nossa parte pessoal. A natureza funciona exatamente dentro desse ciclo e somos parte disso. E nem sequer conscientizamos que tá aí. Tem muita resposta aí, né? E as pessoas perguntam, mas eu não acho que sei lá, o planeta, não sei das quantas, tá influenciando a minha vida aqui. Eu sou de aquário. Não tem a ver, né? O que é o planeta lá não sei da onde, o dia que eu nasci nesse sentido tem a ver. Não é por uma questão do planeta em si, é por uma questão de sincronicidade. Igual ele falou. Por que existe hoje essa característica associada a quem é aquariano? Que ele é mais assim, mais assado. Porque quando foi descoberto essa inclinação, era estudado o meio, o ambiente. Entendeu? Era estudado o meio. No meio, naquela época do mês, onde está o signo de aquário ali, acontecia muita coisa assim, assado. E por uma questão de sincronicidade... Não era magia, não era aquele negócio de achismo. Não, aí foi associado. E por uma questão de sincronicidade, o ser humano se conecta. De uma forma arquetípica. O que é sincronicidade? É você pensar numa pessoa que você não vê há 10 anos. Do nada você lembrou dela. Olha que legal, lembrei da fulana que estudou comigo lá não sei na onde. Maravilha. No mesmo dia ela te mandou uma mensagem. Puxa vida, olha só, pensei nela. Fazia 10 anos que eu não via ela e hoje ela me mandou uma mensagem. Ou então você tromba com ela na rua. Isso é sincronicidade. É um ato que não tem nada a ver. Uma coisa não tem nada a ver com outra, mas está ligada. Por um cordão energético que eu já fiz influencia na minha vida, na mas sua não vida. foi lembrar. Eu uma pessoa que já não tinha mais contato e eu falava, eu preciso me conectar com essa pessoa precisa, porque a única forma dela conseguir falar comigo é ela vindo falar comigo, porque eu já não tenho mais o contato. E eu vibrava isso, assim, de pensar e falar, não, eu tenho que me conectar. Cara, de verdade, eu consegui isso 2 vezes. Agora pensa... 2 vezes. Agora faz a mesma coisa. Você entendeu o processo que você fez? Vamos teorizar o processo. O que você fez? Você pensou? Se você escreveu o processo, você cria uma receita. Você cria um rito. Se você pega esse rito e transforma ele num ritual, qual a diferença? O rito por exemplo, a pessoa se encontra com outra e resolve namorar e vão casar. Isso é um rito. Elas se comprometeram. O dia do casamento, aquela cerimônia, é o ritual. Se esse ritual se repete várias vezes, ele vira uma cerimônia mesmo. Qualquer lugar do mundo tem cerimônia de casamento. E o intuito é o mesmo. Às vezes a cerimônia é diferente. Mas a cerimônia existe. Isso é o rito que se transformou em um ritual que virou uma cerimônia. Se você pegar essa coisa que você fez da sincronicidade, que eu preciso me conectar com essa pessoa, eu tenho que ver, começa a pensar nela, vibra naquela intenção e deu certo, repete esse processo para outras coisas. Para dinheiro. Nossa, eu quero ganhar 500 mil reais, porque daí dá um boom no meu negócio, invisto aqui, invisto ali, faço o negócio acontecer. Maravilha. Então você conecta com 500 mil, igual você que se conectou com aquela pessoa. Eu descobri que essa força eu tenho. Porque todo mundo tem, esse que é o negócio. Todo mundo tem, esse que é o negócio. Só que, por exemplo, se você fez ali meio que no automático, porque o ser humano tem esse poder, nós somos deuses. Jesus dizia, vós sois deuses. Nós somos co-criadores. Então, quando você precisa de algo e tenta, na sua mente, correr atrás daquilo, sua mente vai te dando ferramentas. Só que muitas das vezes você está por uma necessidade, porque você está precisando, está carente. Agora faz isso, mudando a energia. Entendi. Coloca isso dentro de um aspecto de atração mesmo. Vamos colocar isso aqui. Bom, eu vou para esse negócio, eu preciso investir 500 mil. É muito dinheiro, né? Mas tudo bem, eu vou conseguir. E você faz a mesma coisa, vai se conectando, vai pensando, vai vibrando. E existe 1 milhão de técnicas que as pessoas criam. Tem, você escreve no papel tantas vezes, você faz isso. A gente cria esses ritos, cria essas técnicas. Quando tem fundamento esotérico, acontece. É do tipo, a tua mente não sabe ainda o que é verdade e o que é mentira.
E aí, quando você cria aquilo, não, vai acontecer, você sente a sensação de que já tá acontecendo. E por quê? Você se comporta como se já estivesse acontecendo. Você já atua e já imagina o que você falaria quando estivesse acontecendo. Então, por que, Até que, que você por que, leva que tem que ser posição. feito assim? Por causa do nosso consciente, não é nem por causa do inconsciente. Ó, o que, que é o consciente? É isso aqui, ó. Você conhece o seu consciente, você sabe o que está acontecendo na sua vida, você sabe da sua realidade, você sabe quando você tem de saldo no banco agora, você sabe tudo. Não adianta você repetir agora, eu tenho 500 mil na minha conta, se não tiver. Porque o seu consciente sabe que não tem. Então ele vai te boicotar, ele é lógico. Então eu sou riqueza, prosperidade, tenho 2 milhões na minha conta. Maravilha. Eu posso vibrar, eu posso falar, eu posso tentar fazer isso do jeito que eu quiser. Quando eu abrir o saldo do banco aqui, vai estar constando o saldo real. E se não for, o meu Tem uma consciente... história muito boa sobre O meu isso. consciente me sabota. E quando você entra, igual você falou aí, ó, vai lá, imagina, vibra, se comporta daquele jeito, você convence o seu consciente. Você passa por cima dele, ele quebra a sua crença. Só que existe uma forma muito mais simples de fazer isso. Muito mais legal de fazer isso. Que a gente chama de magia. Só que você fala, é magia, é o mago, é a bruxa, é aquilo. Não, você faz uma magia. Faz uma magia, faz um ritual, faz um processo magístico. Você cria símbolos, você adiciona elementos. E aí você faz uma movimentação energética nesse sentido que você joga essa informação pro seu inconsciente. Você joga, passa pelo consciente. O consciente nem viu. Tá Isso marcando. não é sobre imprimir uma foto e deixar e olhar todo dia. Não, aquilo lá você está não é isso. convencendo o seu consciente. Tá. Aquilo está fazendo o seu consciente se convencer de que é. Entende? É igual o cara que tá gordo, a menina que tá gorda, ela tá malhando. Ela põe a foto do bonitão lá, da paniquete, para ela ficar com o corpo igual dela. Maravilha, vai te motivar. E você vai, com esforço, você chega naquilo. Agora, quando você coloca esse processo dentro de uma linha magística, quando você usa numerologia, quando você usa cabala, quando você usa uma linha dessa, você não está acessando forças do mal, você não está fazendo invocação de Deus, de demônio, de ninguém, de nada disso. Você está usando a sua mente a seu favor, só Você que... tá tentando dominar. É um negócio, coisas. você está dominando a parte da sua mente. O psicológico seu que te sabota, você corta ele. Isso é só sobre você. Uhum. É o que vai pra dentro, é o que você quer pra você. Sem passar por cima de ninguém. Você corta Eu ele. tenho, eu entendi. tenho uma história, não sei se é viés desse caminho aí. Lá em 2020, mais ou menos, começo da pandemia, eu e a Mariana, a gente passou um processo bem difícil, assim, onde a gente precisava iniciar alguma coisa, porque os nossos trabalhos nos locais, a gente já não conseguia trabalhar. E eu queria muito trabalhar com fotografia, né? E eu queria muito, só que eu não tinha câmera, eu precisava dar um jeito. E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe falou assim, ó, esse dinheiro da câmera já existe. Ele tá por aí, ele tem que estar na tua conta. Exatamente. É isso. E aí eu lembro que eu ficava pensando, gente, esse dinheiro já existe. Eu coloquei isso dentro de mim. Esse dinheiro já existe, ele tem que estar na minha conta. Esse dinheiro já existe, ele tem que estar na minha conta. E eu ficava pensando, mas como que ele vai chegar? Não, ele vai estar na minha conta. Aí eu acho que deu assim uns 5, 6 dias, não deu uma semana, caiu um dinheiro que eu não conseguia achar. Eu fiquei uma semana procurando o Da dono, onde? eu não conseguia achar. Esse dinheiro veio da Venezuela. Tem noção? Esse dinheiro veio da Venezuela, de uma pessoa que pediu os dados da minha conta há muitos meses atrás e nunca tinha usado a minha conta, sabe? E aí caiu lá e eu não conseguia porque o depósito era de uma casa lotérica e não mostra a casa lotérica. Se você for no banco, não mostra o local que foi depositado, só mostra casa lotérica. E eu procurava, fiquei uma semana procurando o dono do dinheiro e não achei. E aí eu olhando lá e toda vez eu via a câmera no anúncio, eu falei, eu vou comprar a câmera. Quando eu comprei a câmera, apareceu o dono do dinheiro. Ah, Juro. Aí você ele falou procurou assim, demais. exatamente. Aí ele falou assim, não, me paga como der. Na minha cabeça eu fiquei... Mas foi um engano, então. Ele mandou por engano. Foi serviu de um familiar que providência, mandou pra ele. E mandou na entendeu? tua conta. Mandou na minha conta. Sabe o que faz a gente criar a realidade? Vontade. Só que assim, vontade e desejo é diferente. Desejo muito que isso aqui dê certo. É um desejo. Eu tô faço votos de que isso aqui dê certo. Desejo. É só um desejo.
O meu é só um desejo. O seu tem que ser vontade. Vontade e o desejo é diferente nesse sentido. Porque, por exemplo, quando você deseja comer um doce, quando você deseja comer algo, é agora. Você fala, nossa, eu tô com um desejo de comer um doce. Quando você tá com vontade, é algo que não te para. É igual desejo sexual. Você vai atrás, você dá... Você tem um gosto pessoal por essa questão sexual. Você gosta de pessoas assim, assado, que tem esse cheiro, tem aquele, maravilha. O seu desejo sexual é aqui, beleza. Só que a vontade é quando você tá ali, ó, perto do ato. A vontade não dá pra dizer não, às vezes. Quando você chegou no ponto e que tá em ponto de bala ali, a vontade, ela te manda. É aquela vontade. É diferente de só ter desejo. Quando a sua vontade por isso aqui, ou por qualquer outro projeto que você tiver, for igual aquela vontade que não dá pra voltar, meu Deus do céu, eu não consigo parar. Agora tá aqui, eu não consigo voltar. É a minha vontade, eu quero demais. Quando você quer demais e que perde tudo, perde até a consciência, isso é o que dá certo, porque você mostra esse desejo pro universo. Entendeu? Ele manda esse comando lá e cria num lugar que não existe nada. Lá no universo existe no astral, né, por assim dizer. Se você pensar, fechar o olho e projetar um pensamento, você cria dentro de um lugar que não tem nada. É uma energia, é uma massa de energia, mas lá não tem nada. É uma energia sem forma. E você dá forma ao que você quiser. Então, quando você planeja, sonha, joga e pensa nesse sentido com vontade, você cria. E aí o universo ele vai criar ferramentas para trazer isso à realidade. E aí, como aconteceu com você? Ele cria uma forma que o cara te manda um dinheiro não sei da onde, alguém te liga, sempre vai acontecer alguma coisa. Acontece alguma Se você coisa. tem condição de fazer com o seu trabalho, com a sua forma, do jeito que você está e dá certo, maravilha, vai ser esse o jeito. Mas se é a mais que foge a isso, o universo dá um jeito. Ele faz, ele cai na sua cabeça. A gente vai indo para nossa finalização. Só queria te pedir uma coisa, que é ensinar pra gente como fazer esse cálculo base, para que a gente tenha um pouco mais de consciência, as pessoas que vão assistir também, tomar um pouco mais de conhecimento sobre isso. E dizer a primeira vez que eu tive contato também com essa parte numerológica, que foi uma única vez, lá em Florianópolis, inclusive. E eu trabalhava numa loja, na Jojon, e entrou uma moça, e ela conversando com os vendedores, depois contei isso pra vocês até no nosso primeiro episódio. E ela olhou pra mim e falou assim, quando eu passei por ela, ela olhou assim pra mim e falou assim, vai de novo pra mim até ali e anda, e volta andando. Falou pra você? Falou. Aí eu fui e voltei, ela olhou assim pro braço e falou, eu tô toda arrepiada. Ela falou, você, com 33 anos, menina, ninguém te para. Ela falou assim, e ela disse, você tem traços de Cleópatra. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com tudo que você entende, se, né, DNAs e etc. Eu falei isso pra vocês no primeiro episódio. Aham. E ela falou, com 33 anos você não para mais. E aí eu falei pra ela, me passe seu WhatsApp, eu quero saber mais. Ela falou, eu sou numeróloga cabalística, meu WhatsApp é tal, 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 tal. Cadê? Que nunca mais, nem consegui o número dela, ela passou esse mesmo número pra todo mundo. Nunca fiz contato com ela porque não dava o WhatsApp, não conectava, eu só fiquei com essa mensagem e nunca mais tive contato sobre isso. Mas ano após ano eu fico 33. O que será que vai dar no futuro? Eu tô com 31. Será que dentro disso vai mudar o âmbito? O que será que vai acontecer? Não tô botando a expectativa no 33, mas eu sinto que as coisas estão melhorando ano após ano, entendeu? Não é só sobre o 33. É entre 33 e 36 também. A gente já tá aqui, né? É que Já ele tô falou sabendo. 34, né? É 34 que ele 34, falou? ele falou pra Então. mim, que essa idade é onde vem o amadurecimento, os ciclos, os 4 ciclos de 9 anos, né? Não, no seu caso é 37 menos 9. Vai dar lá pros 28, 29 anos. De amadurecimento. De o universo te entender como adulta. Ah, tá. Então você já passou. Por exemplo, nessa fase, vamos colocar 28. Coloca ali dos 26 aos 30, talvez. Dos 27 aos 30, esses 3 anos. Aconteceu alguma coisa muito marcante na sua vida? Uma virada muito grande? Tanto pro bem quanto pro mal. Uhum. Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Acontece todos os anos, Wagner. Então, Todos os anos, a cada 6 meses, mais ou menos, tem uma coisa que às vezes é boa, mas me refaz. E aí, enfim, vou me reinventando. E outras que são ruins e vai superando e a vida vai seguindo. De tempos em tempos, eu sempre tenho acontecimentos na minha vida. Nunca é uma coisa, ok, tá tranquilo, casa da mãe, casa da sogra. Nunca é assim. É sempre um movimento a minha vida. entendi. E aí eu queria que a gente ensinasse, então, pro pessoal como que a gente faz esse cálculo, pra gente entender um pouco. Explica pra mim, data de nascimento. Fala pra mim, por favor. É muito simples. Existem 3 números, né? 3 energias base
que vão determinar muito na vida do ser humano. Né? O certo é você fazer um mapa completo para você entender tudo ali, qual que é o seu caminho e tudo mais. Mas você quer entender, por exemplo, a nível de potencialidade, tem gente que não acha que é capaz de muita coisa. Igual você aceitou uma autossugestão. Assim, uma sugestão. A mulher foi lá, olhou para você, te viu, falou alguma coisa, né? Te lançou uma semente. Talvez seja verdade. Talvez ela tenha uma qualidade mediúnica que ela viu algo em você, que ela conseguiu se conectar com um mestre mentor espiritual, que deu um toque. Maravilha, tem gente que tem esses talentos. Talvez foi só uma sugestão para fazer marketing, para ela vender o produto dela. Enfim, não dá para duvidar. Sim. Mas os números que estão diante da gente, que determinam o nosso caminho, é o número do nosso dia de nascimento. Esse é um dos mais importantes. Você nasceu no dia 9. Você também, né? Não, Você nasceu no dia 18, que também 18. que se reduz a 9. Porque a gente sempre faz a redução. A partir de duas... De dezenas, né? De duas casas, a Sim. gente sempre vai fazendo a redução. Nem sempre... Porque assim, o 9 ele tem essa qualidade específica de quem nasceu dia 9. Quem nasceu dia 18, apesar de ser 9, tem uma característica parecida com esse 9, com algumas coisas a mais ou a menos. Então, tem mais características específicas ali. Mas o 9 é o base para isso aí. Dia de nascimento tem essa qualidade. O dia... A soma do dia, mais o mês, mais o ano de nascimento. Faz um atrás do outro. Soma todos os algarismos ali, ó. No final vai dar uma dezena. E na hora de chegar do ano também, 1, 9 e tal. Soma todos os algarismos. Igual você, 1 mais 8, mais 9, mais 1, mais 9, mais 9, mais 2. No final deu uma dezena que vai se reduzir a um número 3, no seu caso, né? O seu número de destino é 3. Então, esse número de destino representa o caminho que você vai trilhar aqui, ou seja, ele é a estrada que vai determinar todas as experiências pelas quais você vai ser exposta na vida para amadurecer. Entendi. E esse número traz traços da sua personalidade para te capacitar a passar por esse caminho, traz forças aí para lidar com situações e mostra qual pode ser as situações. Não de maneira determinada, mas de maneira energética. Não de maneira específica. Olha, vai acontecer isso, vai casar, vai descasar. Não, mas de maneira energética. Então, esse ponto energético vai mostrar para você o que você pode passar ou não. Esse número de destino, mais o dia de nascimento, são pontos importantes. Outro número muito importante é o número que está no número de expressão do seu nome. Então, o nome tem que ser transformado em letras, em números. E sair da lista. O primeiro nome determina muita coisa nesse sentido. Pra gente não ficar fazendo cálculo, matemática, lá no meu Instagram, lá no link da bio tem uma calculadora de graça lá. Você clica lá, digita o nome completo, Ele já digita as calcula. coisas, ele calcula os números iniciais lá. Abre o Instagram, Então já que fica eu vou aqui deixar até a no- deixa pra você seguir ele, né? Como que tá o seu Instagram? Professor.wagner.santos. @professor.wagnersantos. Wagner Tem com o W, canal no né? YouTube, Isso. com W. Tem o canal no YouTube também, né, Wagner? Tem o canal no YouTube, é Numerologia Cabalística Ascensão. Legal. Muito obrigada, foi uma honra, tá vendo como passou muito rápido? 40, 50 minutos passaram tão rápido. E é cheio de informações construtivas e, como eu falei pra Ju, também destrutivas, porque a gente vai morrendo e nascendo para formar as nossas opiniões e é esse o fundamento da evolução, né? E é isso. Muito obrigada, Wagner. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço. É sempre isso. uma honra conseguir falar de numerologia, de espiritualidade e autoconhecimento. Te agradeço também. A casa tá sempre aberta aqui para outras oportunidades, né? Você vir trazer convidados, enfim. Te agradeço também por acompanhar a gente. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, envia para seus amigos, para sua família. Fechou? Até mais. Muito obrigada, gente. Um abraço e até a próxima. Então, tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.